Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, espartano! Seja bem-vindo, espartana, à nossa segunda aula, né, da série Análise Fundamentalista com nossos amigos aí da Mercúrio Cripto. No dia de hoje, vamos entender quais são os melhores indicadores fundamentalistas para que você possa incluir aí na sua análise, beleza? Eu estou com um convidado muito especial, que é o Danilo e o Orlando, tá? Nessa aula aí, né? Nessa série de aulas, para que a gente possa entender mais sobre o mercado. Então, Danilo, já dá o boa noite para o pessoal, se apresenta e depois já vamos para o Orlando, vamos Hum, tacar de pau. Acho que o é pessoal deve isso estar aí. animado aí para a segunda aula, porque a primeira aula foi bem legal. É isso aí, vamos para cima. Para quem não assistiu a primeira aula, a gente falou um pouquinho dos modelos de negócio, né, e como funciona a dinâmica do mercado, né, sobre a ótica fundamentalista, que é onde a gente trabalha muito aqui, né, em cima na Mercúrio Cripto. E daí o Orlando já separou um pouquinho aqui dessa aula para falar, como o Rodrigo falou, dos principais indicadores fundamentalistas que a gente vê. Então, assim, análise técnica, a gente tem vários aí que vocês acompanham aí no canal do Rodrigo, mas eu tenho certeza que os nossos aqui vão ser bem diferentes, assim, todos igualmente relevantes, né? Claro, cada um cabe em uma hora da análise, né? Acho que a gente vai fazer bastante esse disclaimer aqui ao longo da nossa aula, mas o Orlando preparou aí, Orlando, já pode dar uma boa noite pro pessoal e mostrar aí, começar a compartilhar a tela, que eu sei que você preparou um negocinho legal pra gente. Perfeito, boa noite então aí pessoal, quem aqui acompanhou a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não acompanhou, já entra aí, já acompanha a primeira aula, mas vamos aí à segunda, que hoje a gente vai responder ali, que eu sei que muita gente pergunta para o Rodrigo, cara, o que que acontece ali no indicador técnico que eu devo comprar. Então a gente vai ensinar agora o que que acontece no indicador fundamentalista, que pode ser um bom sinal ali, que você deve ali ficar atento e buscar ali acertar o time para também estar exposto ao ativo. Então, assim, eu vou começar essa aula com uma primeira pergunta, assim, já para o Danilo e para o Rodrigo, que eu sei que são os caras que entendem muito, não só do mercado de cripto, mas entendem ali do mundo de modo geral. E hoje, na verdade, alguns anos atrás, alguns meses, para ser mais exato, o mercado de cripto ele era 83% composto por meio de pagamentos, ou seja, essa ideia ali de troca, de reserva de valor, e apenas 17% do valor do mercado de criptomoedas era composta por outras aplicações. E aí eu tenho duas perguntas aqui, tanto para o Danilo quanto para o Rodrigo responder, que a primeira é muito simples. Vocês acreditam que essa ideia de descentralização, essa ideia de transparência que o Bitcoin traz para o mundo, ele precisa não só para o meio de pagamento, para essa ideia de reserva de valor, para muito mais? E a segunda é, hoje, o mundo que a gente vive, ele é só de meio de pagamento ou ele tem várias outras aplicações? Deixar aí o Rodrigo responder primeiro essas duas perguntas para a gente. Então, eu já começo já pela segunda, né? Com certeza não é só o sistema de pagamento, o mundo é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Acho que sistema de pagamento é só a ponta do iceberg. E sobre a questão do que o Bitcoin fez, do que o mercado de cripto tem feito, né? Algumas moedas têm feito, né? Como a própria Ethereum, né? Tem um valor agregado gigantesco, né? Eu até brinco, né? Tem vezes tem gente aí novatas que falam mal da Ethereum, mas não sabe os 5 ou 10% do valor que a Ethereum tem para o mercado, né? Cara, acredito que essa transparência, tudo que vem ocorrendo no mercado de cripto, acho que tem um valor agregado muito importante para o mercado tradicional. E aí eu não vejo isso só como um futuro, né? Eu vejo isso já como um presente. Então, eu que estou sempre muito atento, né, a olhar 5, 10 anos para frente, hoje eu já consigo ver, né, que nós temos uma grande oportunidade em nossas mãos, né, de criar negócios, gerar mais transparência, descentralização em algumas áreas, oportunizar para pequenos negócios, médios negócios. Então, a tendência, né, é que cada vez mais esse ecossistema cresça e todos sejam beneficiados, né? Uhum, com certeza, cara. Aqui acho que a gente nem precisa falar para o pessoal o quanto que blockchain é revolucionário, né? Se o pessoal está na universidade do Bitcoin, eu tenho certeza que o pessoal já entende, né? Então, assim, a gente mostrou principalmente na primeira aula como os modelos de negócio, eles podem gerar valor ali, né? Os modelos de negócio descentralizados que fazem uso, né? São casos de uso de blockchain, e isso não está limitado a meios de pagamento, né? A gente deu exemplo de como um protocolo de empréstimos ele pode interagir com um protocolo de contratos inteligentes, com outro de seguros, com uma DEX, e tudo isso, né, pode gerar muito valor, principalmente em usabilidade, como no caso de estresse que a gente usou de exemplo, né, na aula passada, né, onde a gente teve inúmeras exchanges, né, seja Coinbase, Binance, Kraken, todas elas tendo problemas ali de travarem, né, quando a gente tem momentos de quedas muito grandes ou altas muito grandes também ali no mercado, mas a gente vê o ecossistema de DEX funcionando de uma maneira perfeita, descentralizada. Então, realmente é algo que
gera muito valor e com certeza não está limitado ali em meio de pagamento. Perfeito, perfeito. Então, qual que é a resposta no final do dia? O que esses dois pontos trazem ali para a gente de conclusão? É muito simples. A gente tem uma simetria aqui de valor, que claramente o mercado, existem outras soluções que não só meios de pagamento, que também podem crescer e muito, assim como o Bitcoin cresceu. E é um pouco do que a gente vai buscar quando a gente fala de análise fundamentalista. O que a gente está buscando no final do dia? Bons ativos e ativos que sejam mal precificados. O que significa? Que a simetria entre o preço daquele ativo e o valor que ele entrega, né, o resultado, a importância, o impacto dele esteja muito grande. Que esse é um claro sinal que se o mercado for minimamente racional, como o mercado de cripto tende a ser ao longo do tempo, a gente vai ver a resolução desse ponto. E aí, naturalmente, a pergunta é, ok, Orlando, pode ser que isso exista, né, como o Rodrigo comentou, como o Danilo comentou, mas e aí, como a gente identifica isso? Então, a gente separou aqui 6 indicadores que a gente utiliza, mas na verdade são 6 análises que a gente realiza para compreender o mercado, que fazem a gente tomar a decisão entre investir naquele ativo ou não investir naquele ativo. Primeiro ponto que a gente utiliza aqui na Mercúrios é a análise de mercado. E o que isso significa? A gente faz ali algumas perguntas chaves para saber se aquele setor, aquele mercado faz sentido. Então, primeiro, qual que é o potencial de crescimento daquele ecossistema no mercado de cripto? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no exemplo que a gente deu na aula passada ali, que eu sei que o Rodrigo gosta, que é Chainlink, né? A gente comentou ali de oráculos. Qual que é o potencial que o oráculo pode ter no mercado cripto? Se a gente for pensar no mercado de cripto como um todo, um potencial muito grande. Por quê? Porque o mercado de DeFi, finanças centralizadas, precisa dele. Se os investidores institucionais forem entrar, por exemplo, como as companhias aéreas, que a gente deu o exemplo lá, vai precisar dele. Se a gente for pensar agora, por exemplo, em NFTs, para a galera que está jogando X-Infinity é um dos protocolos que utiliza ali Chainlink. Então, a gente tem vários pontos ali que fazem nesse ponto de potencial ser significativo. E aí a gente vai para a segunda pergunta, que é uma pergunta muito importante, que é, pensando para o mercado de criptomoedas especificamente, como esse ativo está conectado e quanto de valor esse ativo entrega para o mercado de cripto. E aí, claramente, a gente puxa um pouquinho de colinha ali da primeira resposta, que é, ok, se o mercado DeFi, por exemplo, dando um exemplo aqui de Chainlink, dos 17 maiores protocolos do mercado DeFi, apenas 5 não utilizam Chainlink. Então, só por isso você já percebe que é um mercado que o mercado DeFi e Chainlink comunica muito. O que significa? Aí vocês vão lembrar da aula 1, o efeito rede, que é o potencial ali de um único protocolo crescer e levar o preço do Chainlink para cima também vai ser alto. E por fim, a terceira pergunta ali para a gente analisar mercado, e a gente tem uma resposta muito boa, e o investidor institucional e as grandes empresas, elas conseguem utilizar aquele protocolo de alguma forma e ganhar valor, ganhar eficiência com aquilo? No caso do Chainlink, por exemplo, a gente tem um exemplo da BitGo. A BitGo é a maior custodiante de criptomoedas do mundo, e ela, por exemplo, o WBTC, que muita gente deve ter utilizado ali quando está na blockchain da Ethereum, ele basicamente é um produto da BitGo em conjunto com a Chainlink. Então fica muito claro ali que a gente pode criar novos modelos de negócios, novas possibilidades. Então, quando a gente analisa o mercado de oráculos como um todo, a gente percebe que é um mercado que tem potencial de crescimento, é um mercado que tem potencial de valorização, ele agrega valor e ele ainda não foi tão bem precificado, porque é um mercado relativamente pequeno. Então, ali já é um bom indicativo que a gente deve começar a olhar e deve começar a estudar esse mercado. Até aqui, deixar eu abrir para o Danilo e para o Rodrigo. Vocês querem adicionar mais alguma coisa nesse ponto? Rodrigo, você está mutado, cara. Falei pro Danilo se ele queria acrescentar alguma coisa aí. Não, tranquilo, cara. Acho que, pô, muito legal, porque nessa análise de mercado, acho que a gente vai conseguir entender muito do que a gente falou, né? De casos de uso, né? Se realmente oráculos, por exemplo, que a gente falou aí de Chainlink, se oráculos são realmente usáveis, né? Se existe uma demanda latente pelo uso de oráculos. E claramente, se você quiser ter usabilidade em blockchain, você precisa conectar ela com o mundo real, como a gente falou, né? Então, com certeza é um mercado ali que tende muito a crescer, tanto dentro do mercado de cripto como fora, né? No mercado off-chain. Uma coisa que eu faço, não sei se faz sentido, vocês me dizem aí, é o seguinte, por exemplo, a Chainlink ela inovou, né, dentro da área, né? Aí depois da Chainlink veio outras. A Polkadot também vem inovando. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, às vezes, algumas pessoas investindo em algumas altcoins que estão sendo criadas dentro da blockchain da Polkadot, né? Ao invés de investir na própria Polkadot, né? E eu sou mais conservador, eu penso
Ora, se a blockchain da Polkadot está crescendo e vários tokens estão sendo criados nessa rede, por mais que esses tokens no curto prazo tenham uma valorização maior, porque são projetos pequenos, tem pouca liquidez, tem uma probabilidade maior de ter pump e dump e tal. Então, eu prefiro ficar no conservadorismo. Eu prefiro comprar as minhas Polkadots para longo prazo, ao invés de comprar os ativos que estão sendo criados dentro da plataforma. Isso faz sentido. Claro que eu sei que não é 880. Eu sei que tem projetos que podem ser criados dentro da Polkadot, podem ser poucos ativos para você investir. Mas essa minha ideia, Danilo, Orlando, mais conservadora, faz sentido? Tipo assim, ao invés de eu pegar um token que está sendo criado dentro da plataforma da Link, né, que está usando a plataforma da Link, por que eu não compro direto da fonte, né? Se todos esses outros tokens dependem da Chainlink ou dependem da Polkadot, faz sentido o meu pensamento? Com certeza faz sentido, até porque, assim, se existem soluções que estão se valorizando e estão sendo criadas dentro da Chainlink, isso é um baita call de compra para a própria Chainlink, né? Uma própria demonstração da usabilidade e do valor que a Chainlink tem, entende? Então, assim, a gente sempre compara aqui, vamos supor, né, uma solução de segunda camada ali da Ethereum com a própria Ethereum, né? Se a Ethereum desaparece, né, o risco da Ethereum desaparecer, a solução de segunda camada desaparece junto, né? Então você tem um risco totalmente atrelado, quase que um risco duplo. Porque se a solução de segunda camada desaparecer, a Ethereum continua viva. Então eu prefiro estar exposto apenas ao risco Ethereum do que risco Ethereum e solução de segunda camada, entende? Então, assim, para a gente não faz tanto sentido assim, até porque mesmo a Chainlink, não é porque existem soluções de segunda camada sendo criadas que você vai perder o timing, né? Acaba que muita gente ainda nem entrou no próprio Bitcoin, então você não deixa de ser early adopter. Muitas vezes a gente está ali naquela bolha, né, em que todo mundo investe e tudo mais, todo mundo que a gente conversa investe, mas se você sair na rua, a gente ainda tem muito potencial de crescimento. Quantas pessoas você consegue sair na rua, na padaria, e perguntar o que é Chainlink? Quem te responde isso? E você ainda está indo mais a fundo, pegando uma solução de segunda camada dentro da plataforma da Polkadot, por exemplo, entendeu? É muito raro você passar na rua e saber alguém que consegue soletrar Polkadot, entendeu? Muito mais falar, ver o que é, explicar qual é o modelo de cross-chain que ela trabalha. Então, assim, a gente vê que a disparidade preço-valor... Estou pensando certo. Meu jeito conservador está indo bem. Em vez de Não, querer ficar rico... Em vez de querer ficar rico uma semana e um mês, porque aquela moeda vai ser criada em tal plataforma e a pica das galáxias vai solucionar o mundo. Então, eu estou indo bem, então, pelo jeito. Na análise exata, até entra um pouco nos outros comentários que a gente vai falar, né? Que é exatamente esse ponto que você comentou, a análise do protocolo. Então, entender como aquele protocolo funciona, qual que é o algoritmo ali de consenso dele, né? Qual que é a segurança dele, onde que ele está baseado. E muitas das vezes, essa ideia ali, o que você está investindo, Rodrigo, quando você compra, por exemplo, Chainlink, quando você compra Ethereum, você está investindo em infraestrutura do mercado de cripto, então tudo vai ser baseado ali na Ethereum. Então, se alguma coisa que está baseada na Ethereum der certo, Ethereum vai valorizar. E aí é uma maneira ali conservadora de você se expor a vários projetos com inúmeros potenciais, mas sem tomar o risco daqueles projetos. E aí, quando você quiser tomar esse risco, aí entra justamente essa análise de protocolo, né? Que olhar, então, que blockchain que aquele protocolo está registrada, a maneira que ele está arquitetado faz sentido, quais são os incentivos ali dos players que fazem parte daquele ecossistema, como funciona aquele modelo de negócios. E aí entra justamente na nossa terceira análise, porque não adianta nada você ter um mercado incrível e um protocolo que fala que vai resolver todos os problemas do mundo, se esse protocolo não tem liquidez, se esse protocolo ali ele é muito novo, se aquele protocolo ali você não tem ali tantas informações, que é o que eu mais vejo, né? A galera olha, não, esse protocolo aqui vai resolver o mundo, e aí você vai abrir ali o CoinMarketCap, aquele protocolo tem R$1.000 transacionados no dia. Como você vai conseguir investir uma grande quantidade de capital de forma relevante se você não observa, por exemplo, a liquidez, né? Onde aquele protocolo está listado ou como aquilo lá funciona. Indo nessa mesma linha e também complementando essa análise, né, realmente de risco para você identificar se é um bom protocolo ou não, a gente tem o ponto que é a parte dos desenvolvedores. Para mim, esse é o ponto mais importante da análise. Por quê?
Porque, cara, quando você está comprando um protocolo, você está se tornando sócio de quem desenvolve aquele protocolo. Então, quando você compra ali o Bitcoin, no final do dia, você está, de certa forma, se tornando sócio do Bitcoin Core, que é o pessoal que atualiza o Bitcoin, que melhora o Bitcoin, que faz o Bitcoin ser bom. Quando você está comprando Ethereum, você está se tornando sócio lá do Vitalik, que é o cara que está ali coordenando, desenvolvendo. Quando você está comprando Chainlink, você está se tornando sócio do Sergey, que é o CEO da Chainlink, entre outros protocolos. Então, saber com quem você está fazendo negócio é fundamental. Se você não sabe com quem você está fazendo negócio, você está ferrado. E se aquele ativo está, por ser ali um código open source, né, que é o quê? Essa ideia de várias pessoas poderem contribuir, se aquele ativo não está atraindo desenvolvedores, isso é um claro sinal que aquele ativo não é tão interessante assim para quem evolui esse protocolo, melhora aquele protocolo. E como a gente está investindo em cripto, que é o quê? É um business de tecnologia. Por que cripto vale tanto? Porque cripto é igual a Amazon, é igual a Apple. Mas qual que é a ruína da Amazon ou da Apple? É parar de inovar. Então, se a gente está investindo em um business de tecnologia, a gente tem que olhar quem está por trás desenvolvendo esse business de tecnologia. Seguindo aqui no... Acho que o Rodrigo tá querendo falar só alguma coisa aí, mas ele tá mutado ainda. Uma dúvida, Orlando. Nessa linha do análise dos desenvolvedores, né? O que você indicaria para as pessoas para saber mais sobre os desenvolvedores do protocolo ou do token, né? Como é que as pessoas pesquisam? Existe algum site, algum lugar para a pessoa ver, tem uma quantidade X de desenvolvedores, esse pessoal que está programando, tem alguma dica aí para o pessoal? Não, legal, vamos lá. Primeira coisa, galera, olhem a comunidade, né? Então, dos desenvolvedores. Eu acho que um site muito legal é você olhar, por exemplo, o GitHub, que tem ali as informações, né, de tudo relacionado aos desenvolvedores. Então, normalmente você consegue ali ver como os desenvolvedores estão interagindo, o que está acontecendo ali. Então, eu acho que é muito legal. Além disso, eu vou passar depois, no final da aula, para a galera, alguns links, né, de reports e de informações que você consegue tirar ali, alguns insights, principalmente, né, de como está funcionando, mas eu também adicionaria ali a ideia de observar sempre mesmo, a parte, né, da social media. Então, como que está funcionando o Twitter daquele protocolo, como está funcionando o Discord, né? Como a comunidade está se ligando, e também olhar principalmente a parte, né, de como as atualizações, as últimas atualizações impactaram aquele protocolo. Então, por exemplo, o Bitcoin, a gente teve a Taproot, né, que foi justamente aquela atualização ali que mudou muito de como o Bitcoin funciona em termos de custódia. A Ethereum está passando pelo London Fork agora, está passando pela Ethereum 2.0. Então, muitas das vezes, o pessoal que está ali olhando o mercado de cripto, nem sabe, né, que isso existe, mas na verdade a maior parte das criptomoedas estão evoluindo a cada dia, a cada momento. E se a gente não está acompanhando isso, se a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes a gente não vai estar posicionado sendo o early adopter, sendo o primeiro cara a saber ali e tá olhando aí o gráfico todo dia, acompanhando e olhando, putz, agora é o time de comprar isso. Então é um pouco desse ponto que eu acho que é fundamental da gente observar nessa parte de desenvolvedores. Principalmente porque a análise de desenvolvedores vai nos mostrar boa parte da robustez, né, do ativo, né? A gente sempre fala que é muito importante você não só investir, tentar achar os melhores ativos, mas também os ativos mais robustos para resistir ali às intempéries do tempo, né? Então, assim, você muitas vezes vê um ativo que alguma pessoa falando, pô, essa DEX aqui ela é muito melhor do que a Uniswap, porque ela faz, ou sei lá, uma ativa ele é melhor do que o Bitcoin, porque ele faz transações mais rápidas, ele é tudo melhor do que o Bitcoin. Só que ele não tem a robustez do Bitcoin, né? Ele não tem a adaptabilidade do Bitcoin, ele não sobrevive ao tempo como o Bitcoin fez, né? E isso é uma das principais áreas que a gente começa a analisar. Então, por exemplo, quando a gente olha o time da Chainlink, a gente começa a comparar ele com outros times de outros protocolos de oráculos, e mesmo que aquele protocolo seja pior, né, mesmo que a Chainlink seja pior do que, por exemplo, uma Band Protocol, se o time for melhor, tiver mais capacidade de se adaptar e melhorar o protocolo, acaba que não faz diferença isso, acaba que é muito mais inteligente se posicionar na Chainlink, que pode solucionar todos aqueles problemas e já tem uma robustez maior, do que em Band Protocol, por exemplo. Legal, show de bola. Não, perfeito. E aí, seguindo, né, e exatamente complementando esse ponto que o Rodrigo levantou, agora observar a roadmap, né, e o que isso significa? É olhar, ok,
Eu estou olhando para um ativo, estou achando aquele ativo interessante, mas como vai ser o futuro daquele ativo? Porque às vezes você olha para um ativo, o ativo está te prometendo Deus e o mundo, né? Ele vai resolver todos os problemas do mundo, vai trazer a paz mundial, mas ele não entregou ainda nada. E aí você vai olhar, aquele ativo existe por 5, 10 anos e ele ainda não entregou nada. E aí você fica se perguntando, mas e aí? Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer alguma coisa? Porque no papel é lindo, mas a entrega dele não existe. Isso é justamente essa análise de roadmap, ou seja, o que o ativo está prometendo, o quanto o ativo cumpre e qual que são os próximos passos do ativo, né? O que o ativo realmente está trabalhando ali para se evoluir, para se tornar um ativo melhor e se aquilo alinha ali com a sua tese de investimento, com o que você acredita no mercado. Então, essa é a análise de roadmap e são esses ali os principais fatores que a gente observa. E, por fim, a terceira análise que a gente gosta muito de fazer é a análise de risco. E aí entra um ponto ali que eu acho que as pessoas sempre falam, mas poucas pessoas olham, que é o quê? É observar, ok, esse ativo ele tem o risco, por exemplo, de ser proibido, qual que é a chance dele ter algum problema ali com algum regulador? Por exemplo, vamos pegar o caso de moedas privadas, como a Monero. Pô, qual que é a probabilidade do governo norte-americano deixar ali a Monero ser um ativo ali circulante dentro dos Estados Unidos se você não consegue rastrear nada? É baixo. Então pode sofrer um risco regulatório muito alto. Ou a gente pega ali, por exemplo, a Binance Smart Chain. Pô, a Binance Smart Chain tem apenas 21 validadores. Qual que é o risco ali de ser um ativo mais centralizado? De, por exemplo, quando a Binance Smart Chain tem algum problema legal, a Binance ir lá e puxar a Binance Smart Chain da tomada. Talvez seja um risco mais alto do que, por exemplo, a Ethereum. Pô, então é um sinal ali para a gente ficar atento. E aí, nisso, a gente sempre gosta de dividir, né, dos riscos internos, então, o que existe ali dentro do modelo de negócios, de como funciona o protocolo, que pode implicar em risco, dos riscos externos, então, o que existe ali ao redor, regulação, governo, o que pode impactar, e também dos riscos daquele segmento, daquele mercado específico de como é que ele é formado, o que faz aquele mercado crescer ou decrescer. Então, essa daí seriam os 6 pontos de análise que a gente gosta de fazer aqui na Mercúrios e observar do ponto fundamentalista. E eu sei que muita gente pode estar se perguntando assim, ok, mas eu não sei aqui, Orlando, como identificar isso, onde que eu vou ter os indicadores, onde que eu vou ter a informação, que é justamente o que o Rodrigo perguntou aqui para mim. E aí eu separei 4 sites que eu gosto muito e que eu recomendo ali para a galera que está iniciando nessa jornada de análise fundamentalista, observar, que vocês vão ter ali uma boa noção ali do que a gente está falando. O primeiro site se chama Token Terminal e ele basicamente mostra métricas ligadas à receita, ou seja, quanto aquele ativo está sendo utilizado. Então, por exemplo, se a gente pega aqui, hoje qual que é o ativo ali que é mais utilizado em termos de blockchain, né, que tem mais utilização? Ethereum. Depois a gente vê aqui, por exemplo, o X Infinity, depois a gente tem, por exemplo, Uniswap, PancakeSwap e assim vai. Então aqui, esse site ele é muito legal por conta disso, porque ele tem várias informações, ele tem vários indicadores que a gente consegue acompanhar, por exemplo, das blockchains que estão sendo utilizadas, dos ativos que estão sendo utilizados, como isso está acontecendo. Então a gente consegue ali ter uma visualização bem interessante nesse sentido. E além de tudo isso, ele também dá alguns insights muito legais, né? Então ele tem uma parte aqui de relatórios que traz muita informação que vale muito a pena aqui, inclusive para a galera que tiver alguma dificuldade no inglês, às vezes você baixa aqui uma extensão, por exemplo, do Chrome e você consegue ali acompanhar algumas informações desse site. Outro lugar que é muito legal para você ter informação de análise fundamentalista, né? Observar, por exemplo, usuários, como o protocolo está sendo utilizado, o que está acontecendo nele. É o The Block. Então tem o The Block, tem a parte de dados dele aqui, que aqui, ó, por exemplo, ele vai informar para você o número de usuários de um ativo, como isso está funcionando. Ele vai te dar ali um overview, então, das plataformas, por exemplo, quero investir em DEX. Você vai ter ali um comparativo de quais são as principais plataformas, se elas estão gerando receita, se elas são mais relevantes ou menos relevantes em tamanho de mercado, entre outras informações aqui que podem ser fundamentais para a sua tomada de decisão. Então aqui eu acho que é um outro site aqui bem legal. Dando um terceiro site aqui, e aí respondendo aquela dúvida do Rodrigo, né, que ele perguntou de desenvolvedores. Tem uma casa de research muito boa do exterior chamada Electric Capital, e ela manda ali reports sobre o mercado, mostrando ali o número de desenvolvedores. Então, por exemplo, aqui, para a galera que está vendo, hoje a Ethereum é o ativo que mais tem desenvolvedor disparado, e aqui você consegue acompanhar outros ativos que estão crescendo, ganhando ou perdendo desenvolvedor. Então, justamente saber um pouco ali mais do seu sócio. E por fim, tem o DT,
que basicamente é um outro site ali que ele traz ali insights semanais ali com os principais indicadores fundamentalistas. Esse daqui só são alguns sites, tá, pessoal? Tem muitos outros lugares ali de conteúdo que vocês podem acessar, mas aqui eu só separei alguns para vocês terem uma ideia e começarem a se acostumar com os indicadores. Não se preocupem, a análise fundamentalista é algo que demora tempo e naturalmente, né, vai gerar dúvida, você vai aprendendo, lendo um pouco mais e compreendendo esse mercado. Tem que praticar, né, Orlando? Não tem jeito, né? Vai ter que praticar, né? Assim como qualquer coisa na vida, se você quer virar um expert, você tem que dedicar boas horas do seu dia. E esses links aí que eles falaram, pessoal, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, na descrição desse vídeo vai ter os links aqui, e aí vocês podem acessar e buscar informação. Cara, aula show de bola, parabéns aí por mais uma aula fantástica. Tenho total certeza que o pessoal deve estar gostando demais. Pessoal, dúvidas, coloca aqui no comentário. Compartilhe essa aula também com seus amiguinhos aí. Se você não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal. Se você não acompanha a Mercúrios ainda, acompanhe também a Mercúrios aí no YouTube e também no Insta, tá? E a gente vai para a nossa terceira aula, né? Mas não é agora. A próxima aula nós vamos falar como e por que as moedas se valorizam, né? Para você entender que negócio é esse, da onde vem essa valorização, né? Existe uma diferença de preço para valor, né? Então, às vezes, você está vendo o preço, mas na análise fundamentalista a gente analisa o valor do ativo, né? Antes desse preço estourar. Então, aperte os cintos aí, calma e elegância, que na próxima aula você vai entender mais sobre isso, tá bom? Um abraço, galera. Valeu, gente. Valeu, valeu.